Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui montando esse vídeo, tentando esclarecer aí algumas coisas em relação ao PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais, né? Que Minas Gerais comemora aí no dia 2 de dezembro e é para a gente fazer todo um trabalho. Então, estou começando aqui explicando para vocês porque a gente vai trabalhar junto aí com o PET 6 e o PET 7 e aí no meio esse PET de 300 anos, que também tem uma carga horária, 100 horas, né, de carga horária, que vai ajudar no seu anexo 1. Então você, aluno, tem que fazer sim, tá? Você tem que fazer porque senão você vai se ficar prejudicado. A gente vê que é um PET gostoso, porque vai ser trabalhar de uma forma interdisciplinar e nós vamos trabalhar assim de um jeito legal, tá? Então, dentro do ensino religioso, o que nós vamos ver? A parte da cultura e da diversidade, a parte da religiosidade. E a gente pode ver assim que Minas Gerais, por ser um estado muito grande, né? Aqui tem uma presença muito grande de várias religiões, mas a presença dos negros que vieram, né, escravizados para o Brasil, influenciou muito a formação religiosa no estado. Então a gente vê muito presente as religiosidades que vieram das matrizes africanas, principalmente daquelas três grupos, os sudaneses, os guineanos sudaneses, os bantos, que preservaram a inscrição e inscreveram na cultura mineira seus costumes. Por quê? Porque eles acreditavam nos orixás. Né? Dentro lá da sua religião, eles acreditavam nos orixás e eles que para nós no Brasil não era bem assim. E aí o que acontece? Eles trouxeram essa religiosidade e vieram entrando, e vieram chegando aqui. Então, com isso, os leigos, eles foram associando, as irmandades leigas eram associações religiosas sem vínculo oficial com a igreja, comuns no território mineiro durante o século XVIII. Então, eram organizados por grupos sociais. Então, temos como características principais, primeira coisa, a devoção a um santo católico. Interessante que, por que a devoção a um santo católico? Lá no início, quando eles chegaram, eles tinham que abrir mão da igreja, da religiosidade deles e se tornarem católicos. Na verdade, eles não se tornavam católicos. O que eles faziam? Eles pegavam os santos da igreja católica e veneravam um dos seus orixás e trabalhavam assim. Então, os donos das terras achavam que eles estavam fazendo um trabalho de conversão ao catolicismo, quando na verdade não eram. Então, para poder enganar, entre aspas, os donos das terras, eles colocavam ali um santo católico, principalmente se esse santo for negro, né? Porque aí vai voltar mais para o lado deles. Daí tem, então, eles tinham que ter a realização das festas religiosas, as reuniões para as rezas, atividades de devoção ao santo, né, da ordem. Então, é interessante isso. Outra coisa, o assistencialismo, olhar para aquelas pessoas que estavam precisando de alguma coisa e todo mundo junto. Outra coisa que entra aí como característica muito interessante é o espaço para socialização entre os membros. Por quê? Porque quando as pessoas participam de um mesmo grupo, eles têm coisas em comum, eles conversam coisas em comum e que dá para conversar bastante quando de repente fora dela não, né? Aqui também é disputa pelo poder político e destaque social pelas irmandades mais poderosas. E a gente sabe que esse poder político influencia desde sempre, né? Atuavam no financiamento, na manutenção das igrejas. Então, significativo foi a atuação das irmandades leigas, dentre as quais destacamos a de Santa Efigênia, né, ou Efigênia, que teria sido a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Outra importante irmandade formada por negros foi a Irmandade de Virgem Senhora do Rosário, dos Pretos. Né? Então, os negros no Brasil, e principalmente que já tem uma herança aí, que vieram com os primeiros escravos, eles são pessoas e que trazem em si uma riqueza muito grande, uma religiosidade muito grande e que trabalham de uma forma muito interessante, tem uma história. E essa história não pode ser jogada fora. Né? E hoje, então, a gente vê que essa espiritualidade veio adentrando o nosso estado. E aí a gente vê que os festejos, né, em Minas Gerais também são muitos, são chamados de folguedos, são manifestações ritualistas e eles representam os sentimentos e a fé de um povo. Algumas festas
possui origem afro-brasileira, por exemplo, Congada, Folia de Reis. Por quê? Porque eles rememoram o vínculo com as deidades originárias das religiões de matrizes africanas, o pertencimento à ancestralidade dos povos negros, certo? Então são os deuses, né, deles que vieram junto e eles trabalham nesse sentido. Bom, então aqui a gente vai colocar algumas que a gente tem muito em Minas e que é bem interessante. Então, a primeira a gente chama de congada, ou congado, ou congo. O que é isso? É uma expressão cultural, religiosa, que envolve o canto, a dança, o teatro, espiritualidades cristãs e também de matrizes africanas. Então, o festejo tem as origens atreladas aí aos cortejos no agradecimento aos reis congos na África. Tá vendo? Então trabalha com a África. Então, Minas Gerais incorporou elementos do catolicismo. Aí colocou a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, tá? Mas ela vem lá da África mesmo, tá? Depois, a Folia de Reis, que ela é declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. Ela ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, né? Então a figura do embaixador pede licença para entrar nas casas. Ali ele pronuncia palavras de profecia, lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do nascimento de Cristo. E aí tem os instrumentos, os cantores, né? As representações dos 3 reis magos, tá vendo? Normalmente tem um que se veste meio que de palhaço, né? E ele vai ali colocando e vai cantando e vai fazendo as suas orações, os seus cantos. Depois tem também as pastorinhas. O que são as pastorinhas? São grupos de moças, de meninas que visitam os presépios das casas. Relembra os pastores em Belém. Então eles se vestem como camponeses, dançam, cantam. E a mensagem de louvor, então eles pedem contribuição para o Natal das crianças carentes da localidade. É um trabalho bonito, né? Depois tem ainda a festa do Divino, que ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo. Em Minas Gerais também costuma ser chamada de festa do Império. Por quê? Porque durante a realização é eleito um imperador, que será o festeiro homenageado da próxima festa. A tradição do festejo foi trazida ao Brasil pelos portugueses, adquirindo características específicas por meio do sincretismo com as religiões de matrizes africanas. Então, festa do Divino, né? Tem ainda as festas juninas, as quadrilhas, que aí já é uma influência europeia. O festejo faz alusão aos rituais da fertilidade, de boas colheitas, que são incorporados às celebrações da Igreja Católica. Ela faz exaltação às santidades como São João, Santo Antônio, São Pedro, São João Batista. Nas festas juninas, os fogos de artifício. Tem esse dia de acordar São João como uma convocação para participar da festa, né? E várias outras festas que nós temos no estado de Minas Gerais. Vamos pegar há várias festas que nós temos aqui na nossa região, que você conhece, você pode até perguntar para o seu pai, para os seus pais, para os seus avós, quais são as principais festas que nós temos aqui, que na verdade nós já fizemos, né? E trabalhar assim. Então nós moramos num estado lindo, Minas Gerais é o estado que eu e você moramos e que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar, tá? Então a parte de ensino religioso era esta, eu espero ter ajudado vocês e depois isso vai ser, vocês vão usar todos esses artifícios que vocês terão que escrever uma carta para enviar para uma pessoa, né? E essa carta você vai fazer, você pode ter até mesmo partes delas escritas, mencionadas aí, né, na Secretaria de Estado de Educação. Nós vamos fazer um trabalho bonito. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. Estou à disposição. Beijos e fiquem com Deus.